Bem, adivinhe só. É hora de mais uma rodada do jogo Verdade ou Mito. Confira estes fatos que você conhece desde a infância e tente descobrir quais deles são fatos reais e quais não passam de equívocos populares. Zumbis não são inventados. Verdade. Ok, nós como humanos não podemos nos transformar em um como vemos nos filmes, mas o reino animal tem seus zumbis. Por exemplo, existe um tipo de fungo que domina as formigas com substâncias químicas específicas. Algo muda no cérebro da formiga, então ela deixa a sua família para cumprir uma missão: encontrar algum galho ou folha especial onde o fungo possa brotar e depois liberar esporos. Os morcegos são cegos. Não é verdade. O mito provavelmente vem do fato de eles serem criaturas noturnas e terem habilidades auditivas extraordinárias. Eles caçam principalmente quando está escuro e dependem de uma coisa chamada ecolocalização, assim como as baleias. Mas isso não significa que sejam cegos. Os olhos deles não são inúteis, são apenas ajustados para condições de pouca luz. A maior cachoeira do mundo fica embaixo do oceano. Esta afirmação é muito verdadeira. A cachoeira fica no Mar Nórdico. A água fria do mar é mais densa que a da cachoeira quente. A queda é de aproximadamente 3 quilômetros. A menor vespa do mundo não é maior que uma ameba. Isso também é verdade. Essa vespa tem as mesmas partes do corpo que outros insetos, como olhos, asas, cérebro, patas e muito mais. E tem apenas 0,2 milímetro de comprimento, o que na maioria dos casos faz com que ela seja menor do que os organismos unicelulares, que também conhecemos como amebas. Um ovo de avestruz sempre terá várias gemas. Não é verdade. Assim como o ovo de galinha normal, o de avestruz tem apenas uma gema. Porém, ela é bem grande e equivalente a cerca de 24 gemas de ovo de galinha. Todos os dinossauros eram gigantes. Bem, isso é falso. Os filmes os mostram como lagartos enormes e escamosos, mas não. Em primeiro lugar, havia muitas espécies de dinossauros menores, e algumas delas eram tão pequenas quanto um peru ou um pombo. Além disso, alguns dinossauros, como o Tiranossauro Rex, eram até cobertos de penas, especialmente nos estágios iniciais de suas vidas. O oxigênio é incolor. Esta é a verdade, mas apenas parcialmente. Na forma de gás ele não tem cor, mas na forma sólida ou líquida tem um tom azul celeste. Usamos apenas 10% do nosso cérebro. Bem, falando por mim, isso é verdade, mas no geral é falso. A ideia de esconder poderes incríveis no resto do nosso cérebro dá um bom filme, mas na realidade é diferente. Na verdade, usamos 100% do cérebro o tempo todo, só que partes dele são mais ativas do que outras em diferentes circunstâncias. A origem do mito dos 10% é da década de 1890, com uma hipótese levantada pelos psicólogos de Harvard, William James e Boris Sidis. As lagostas sentem os sabores com os pés. Ok, essa é verdadeira. Os humanos, na verdade, conseguem fazer o mesmo às vezes. Podemos sentir o sabor do alho com os pés. Esfregue um pouco na sola do pé descalço e sinta o sabor na boca. A substância que dá ao alho seu cheiro único é absorvida pela pele, passa pela corrente sanguínea e acaba na boca e no nariz. Bem, que bom que não sentimos o gosto de tudo em que pisamos. Os macacos são nossos ancestrais. Não. Somos todos primatas e temos algum ancestral símil comum, mas muito distante, com espécies como os chimpanzés. Ainda assim, a evolução funciona de uma maneira mais complexa do que isso. A árvore genealógica se divide, e então cada espécie se desenvolve em sua própria direção. Dessa forma, humanos e macacos adquiriram muitas características distintas depois de dividir sua linhagem em um passado muito distante. Então, talvez os neandertais sejam nossos ancestrais? Mito novamente. Mesmo que eles tenham vivido ao mesmo tempo que os humanos modernos em algum momento, eles habitaram principalmente diferentes áreas do nosso planeta. Então, não são apenas um estágio do desenvolvimento humano, mas uma linhagem diferente. Eles também eram bastante criativos, usavam fogo, faziam ferramentas, comiam plantas medicinais, limpavam os dentes e faziam muitas outras coisas parecidas com as da nossa espécie. Os neandertais provavelmente foram extintos por causa das duras mudanças climáticas. O Sol é amarelo. Não é verdade.
Isto é uma ilusão criada pela atmosfera da Terra. A verdadeira cor do Sol é branca. Tudo depende da temperatura. Quanto mais fria a estrela, mais profunda e escura ela é. Assim, as estrelas mais frias são vermelhas escuras ou marrons. E depois, há estrelas vermelhas mais quentes. Se a estrela tiver temperatura de aproximadamente 10.000 Kelvin, é azul. O Sol não é a estrela mais quente. Então, com uma temperatura de superfície de cerca de 6.000 Kelvin, ele é branco. Buracos negros são buracos reais. Isso é um mito. Ao contrário do que o nome indica, eles não são vazios. São objetos muito densos, com uma força gravitacional extremamente forte. Aqui, pode entrar nesse. Ups! Se você se aventurar em um deserto, ainda assim provavelmente precisará levar um guarda-chuva. Verdade. É um equívoco comum achar que nunca chove nos desertos. Por exemplo, o deserto de Sonora, no Arizona, é provavelmente um dos mais úmidos da Terra, com até 50 centímetros de chuva por ano. Os cães só conseguem distinguir preto e branco. Mito. Com certeza seu cãozinho não saberá a diferença entre marrom e roxo, mas os cães veem algumas cores. As principais são azul e amarelo. Por exemplo, quando os cachorros veem um arco-íris, ele parece uma sequência de marrom, amarelo claro, cinza, azul claro e azul escuro. Os gatos precisam dos bigodes para se equilibrar. É um mito de novo. Os gatos precisam dos bigodes para sentir o que está ao seu redor, não para manter o equilíbrio. Além disso, os bigodes os ajudam a ver e se deslocar, então eles basicamente agem como antenas. A Grande Muralha da China é o único objeto feito por humanos que é visível do espaço. Não é verdade. As fotos da NASA provam que existem muitos objetos feitos pelo homem que podem ser vistos do espaço. São rodovias, pontes, alguns grandes aeroportos e até o Centro Espacial Kennedy. Os peixinhos dourados têm uma memória de 3 segundos. Não, mas eu tenho. Esses peixes são realmente muito inteligentes. Um estudo mostrou que o peixinho dourado consegue distinguir a diferença entre duas músicas clássicas. É verdade que eles não aprendem rápido, mas depois de mais de 100 aulas, eles conseguiram. O que não seria possível se a memória deles durasse apenas 3 segundos. O fundo do mar é completamente escuro. Mito. Sim, a luz do Sol penetra de leve nas águas profundas, então tecnicamente podemos dizer que abaixo de 1.000 metros, oficialmente não há luz. No entanto, há outro tipo de luz lá embaixo, que se resume à luminescência azul e verde. Ela gera luz graças a uma enzima chamada luciferase, que quebra moléculas de alta energia e produz fótons em bactérias e alguns corpos de peixes do fundo do mar. O avestruz enterra a cabeça na areia. Não é verdade. A ave provavelmente teria grandes problemas por causa de asfixia neste caso. O que realmente acontece é que ela deita a cabeça e o pescoço no chão. Como essas partes são de cor clara, elas se misturam, o que explica por que as pessoas pensam que a cabeça do avestruz está enterrada na areia. A Terra é redonda. Ou será que não? Tecnicamente, ela possui polos achatados, além de ter uma protuberância no equador. Assim, ela tem uma forma irregular elipsoide. Lembre-se disso para sua próxima conversa em uma festa. A água ferve quando você adiciona um pouco de sal. É um mito. Não faz diferença e mesmo que faça, pode até levar mais tempo para a água ferver. Os porcos espinhos atiram seus espinhos. Não exatamente. Eles se encontram na cauda, nas laterais e nas costas, e ficam acomodados até que o animal comece a se sentir ameaçado. Mas esse não é o mecanismo de defesa deles, já que os espinhos são bastante macios ao toque. Talvez o mito tenha surgido porque esses espinhos podem se soltar se você os tocar. A corcova de um camelo é para armazenamento de água. Ah, não. Essas corcovas armazenam gordura, enquanto a água extra é armazenada na corrente sanguínea. A língua de uma baleia azul é tão grande que pode pesar tanto quanto um elefante adulto. Verdade. Sim, esses animais são enormes. Além disso, o coração da baleia azul é quase tão grande quanto um piano pequeno. Você perde mais calor pela cabeça. Não. A verdadeira razão pela qual as pessoas acreditam nisso é porque, quando está frio, nossa cabeça é a única parte que mantemos descoberta. Se saíssemos vestindo apenas uma camiseta, perderíamos calor pelos braços. Por isso, usem touca, pessoal. E falando nisso, se você estiver vestindo apenas uma camiseta no inverno, não serão apenas seus braços que ficarão gelados.